Glória a Deus. Estou muito feliz, nós vamos dar continuidade na nossa série, onde nós temos pensado sobre os atributos de Deus, e nós temos dedicado como igreja a essa busca consciente e constante de conhecer ao Senhor, porque nós compreendemos à luz das Escrituras que essa é a causa pela qual nós fomos criados, conhecer a Deus, e a partir desse conhecimento, todas as demais áreas da nossa vida ganham a sua devida conotação, ganham o seu devido tom e o seu devido significado. Abre comigo a sua Bíblia, livro de Naum. Agora eu quero ver. Quem participou de EBD, escola dominical, agora eu quero ver. Naum capítulo 1. Naum 1. Naum capítulo 1, se não achar não tem problema não, fica tranquilo, tá tudo bem. Depende. Vamos supor, você tem 3 anos de igreja, diz para baixo, tá tudo bem. Naum, capítulo 1, versículo 7. Livro de Naum, capítulo 1. Um dos profetas menores que nós conhecemos. Depois de Miqueias, acha Miqueias. Naum, capítulo 1, versículo 7. Vamos para a palavra de Deus. A Bíblia diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Vou repetir. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Vamos orar mais uma vez? Pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos o privilégio de, como família, como igreja, como irmãos, nos reunirmos nesse lugar aqui para aprendermos mais sobre Ti, Senhor. Nós queremos, como irmãos e família, declarar total dependência do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos declarar total dependência da Tua revelação sobre nós, para que nós possamos compreender a Tua palavra, e a Tua palavra venha transformar-nos, Senhor Deus, em lugares em que a gente não consegue alcançar com as nossas próprias ferramentas. Senhor, nós oramos para que o poder do Teu Evangelho seja evidenciado nessa manhã no nosso meio, Senhor. Nós queremos provar da dádiva de Cristo. Nós queremos Te conhecer e que pela Tua graça e misericórdia o Senhor possa se revelar a nós, Senhor. Nós lançamos mão agora de toda justiça própria, de todo senso de superioridade. Declaramos, Senhor, nós estamos como o homem caído à beira do caminho, clamando para que o Senhor abra os nossos olhos. Não, abre os nossos olhos, Jesus. Acalma o nosso coração, aquieta a nossa mente, a nossa alma ansiosa, desesperada, Senhor, que só vai encontrar descanso antes de descansar em Ti. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, nós estamos dentro da série chamada Atributos de Deus. Atributos foi a forma pela qual o próprio Deus escolheu se revelar a nós. É como se Deus fosse se revelar a nós e pela sua complexidade e por ser um ser infinito, Ele reparte-se a si pedagogicamente, visando o fim de entendimento nosso, para que nós pudéssemos compreendê-lo. Nós estamos hoje no 4º dia da nossa série. No primeiro dia nós pensamos sobre a possibilidade de se conhecer a Deus. Por que nós podemos ter a plena convicção de que é possível conhecer esse Deus revelado, porque Ele revelou a si mesmo nas Escrituras para nós? Na semana retrasada nós estudamos sobre a imutabilidade de Deus, sobre o fato de Deus não mudar, dele ser em essência imutável, e na semana passada o Jancinho abordou aqui sobre a santidade de Deus. Essas divisões que nós fazemos dentro da teologia, ela tem como finalidade última somente o nosso entendimento. Então, não que Deus se manifesta somente com uma faceta ou somente com uma parte do seu ser. Sempre que Deus se manifesta, assim como nós, Ele se manifesta por completo.
Mas para o nosso entendimento, para facilitar a nossa compreensão, nós pegamos, então, fazemos uma sistematização, uma organização das Escrituras, para que nós pudéssemos conhecer a Deus de forma mais clara, tendo em vista que nós não conseguimos, conhecê-lo por completo de uma só vez. Gente, conhecer a Deus, grava isso. Conhecer a Deus é a coisa mais importante da vida de alguém. É a coisa mais importante que nós vamos ensinar para os nossos filhos, é a coisa mais importante que nós vamos compartilhar com o nosso cônjuge, porque é para essa finalidade que nós fomos criados. O ato da criação de Deus, que não devia nada para nós, que não precisava nos criar, já é um ato de graça. Imagina só, nós termos o privilégio de conhecermos o ser mais fantástico e incrível desse mundo. Então o Senhor nos cria para essa finalidade, por isso eu enfatizo que conhecer a Deus é a coisa mais importante da nossa vida. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Sobre o Deus que é bondoso. O Deus que é bom. Quantas vezes a gente já não falou isso? Deus é bom. Deus é bom. Não se preocupa não, Deus é bom, Deus é bom. E nós vamos pensar um pouquinho sobre esse atributo de Deus. O profeta Naum, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos traz um consolo no texto, no capítulo 1, no versículo 7. Ele fala: o Senhor é bom, Ele é fortaleza, Ele é um ambiente de segurança no dia de angústia. E Ele conhece aqueles que nele se refugiam. E essa palavra aqui, que o profeta Naum usa, conhece, não significa apenas saber de vista. Conhecer aqui, se você se dedicar um pouquinho mais ao contexto, você vai perceber que é sobre ter uma preocupação com aquele a quem ele conhece. É como se Deus estivesse falando assim: eu não só conheço vocês, é o Leonardo que mora em Miami, que é casado com a Ellen, que é pai do Teófilo, não, eu me preocupo com você, Leonardo. E assim, se coloque aí no meu exemplo para você entender melhor. O que a Bíblia está falando é que Deus não tem somente um conhecimento intelectual sobre a gente. Ele tem uma preocupação conosco. E a pergunta é: por quê? Por que Deus se preocupa com a gente? Por que Deus então busca esse conhecimento mais íntimo também de quem nós somos? E a resposta é só uma: Ele faz isso porque Ele é bom. Pela sua bondade Ele busca nos conhecer, pela sua bondade Ele busca ser essa fortaleza no dia de angústia, pela sua bondade Ele cuida de nós. Agora, essa pequena frase, Deus é bom, é uma das afirmações mais colocadas no nosso meio. O irmão chega aqui preocupado, ansioso com alguma coisa, o que você fala? Se preocupa não, Deus é bom. Aí acontece algum problema na sua família, aí você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você pensa: não, Deus é bom. Tem tanta música em torno da bondade de Deus, e de fato essa é uma verdade que nós vemos nas Escrituras, só que nós temos mais uma vez um problema no significado da palavra bom. Porque se eu falar assim, o que é bom? Cara, nós temos aqui, não sei quantas pessoas, aliás, glória a Deus, a igreja está cheia, nós estamos muito felizes por isso. E aí, se eu for pegar o significado da palavra bom, para cada um aqui, a palavra bom vai ganhar o seu significado plural, ou então diverso no nosso meio, pelo nosso próprio conceito de bondade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa Deus ser bom. Que tipo de bondade nós estamos falando exatamente à luz das Escrituras? Tem um filósofo chamado Epicuro, que é conhecido por ser o pai do epicurismo. Hoje os coaches gostam muito de falar do estoicismo, mas o epicurismo é uma outra corrente que também dialogava com o estoicismo na época. Tanto que quando o apóstolo Paulo chega em Atos capítulo 17, em Atenas, para pegar o evangelho, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele estava discutindo com os epicureus e com os estoicos. E aqui Epicuro, que é o pai dos epicureus, ele faz um dos maiores questionamentos que a humanidade tem dentro de si muitas das vezes. Eu ouso dizer que eu já tive muitas vezes. E o questionamento que esse filósofo traz é o seguinte: se Deus é todo poderoso, se Deus é soberano e bondoso, por que existe o mal? Quantas vezes nós nos deparamos com esse dilema de, cara, tá bom, eu estou entendendo, Ele é todo poderoso, Ele governa o universo, e Ele é 100% bom, mas por que tem esse monte de injustiça acontecendo no mundo?
Mesmo Ele sendo bom e todo-poderoso, por que acontece tudo essas coisas que acontecem que é contrária à minha vontade, que é contrário ao meu conceito de bom na minha vida? Por que nós temos hoje crianças passando fome? Por que nós temos hoje mulheres sendo agredidas? Por que nós temos hoje famílias sendo mortas em um ambiente de guerra? Se Ele é bom e se Ele é todo-poderoso, por que Ele não lida com essa injustiça de uma vez por todas? E esse é um questionamento natural que nós temos dentro do nosso coração. Se Ele é bom, por que aconteceu isso comigo? Se Ele é bom, por que aconteceu isso com meu filho? Se Ele é bom, por que aconteceu isso com meu pai e com a minha mãe? Se Ele é bom, por que essa coisa aconteceu comigo? Eu que ia na igreja, eu que orava, eu que jejuava, eu que dava o dízimo, eu que fazia tudo certinho, eu que andava em santidade, e o Senhor falou que o Senhor é bom, por que eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo, ou por que as pessoas estão sofrendo o que elas estão sofrendo? Então, diante dessas questões, dessa problemática, eu queria pensar com vocês sobre a bondade de Deus. Mas a bondade de Deus no seu aspecto bíblico, e não no seu aspecto fantasioso, que muitas das vezes a gente cria na nossa mente. Abre comigo aí agora, Salmos 52. E vamos para o primeiro ponto. E vamos entender o primeiro ponto dessa pregação, que é Deus é bom em seu caráter. Deus é bom em seu caráter. Salmo 52, o verso de número 1. Eu vou ler alguns textos, então se você estiver anotando, você faz bem, por conta do nosso tempo. Às vezes eu vou ter que citar somente, tá? Salmo 52, versículo 1, a Bíblia diz: a bondade de Deus dura para sempre. Agora eu vou ler outro salmo, Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 106, versículo 1. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lucas capítulo 18, versículo 19, o próprio Senhor Jesus respondendo, Ele fala: ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Nós estamos numa reunião cristã, uma reunião confessional, onde nós declaramos que nós nos submetemos ao senhorio de Cristo e à autoridade das Escrituras. Então, partindo desse princípio de que todos nós que estamos aqui, ou então boa parte de nós que estamos aqui, cremos que a palavra é a régua, é o limitador e também o amplificador da nossa fé, nós poderíamos passar a manhã inteira aqui, ou então o dia todo, lendo versículos que declaram enfaticamente que Deus é bom. E não somente que Deus realiza atos de bondade, mas que em seu caráter Deus é bom. Tiago, fazendo essa abordagem, Tiago capítulo 1, versículo 17, ele fala o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago está falando para a gente aqui é que essa bondade de Deus não foi sendo desenvolvida no decorrer dos seus anos ou da sua história. A bondade de Deus não foi aperfeiçoada conforme Deus foi ficando mais maduro. O que nós vemos aqui é que, de eternidade a eternidade, sem variação ou sombra de mudança, Ele é bom no seu caráter. Esse é um fundamento do caráter de Deus. Ele é bom em essência. E aqui descansa a nossa alma ansiosa que por vezes não consegue confiar no caráter de Deus. Gente, escuta o que eu vou te falar. Se Deus foi bom ontem, Ele vai permanecer sendo bom hoje e permanecerá por toda eternidade sendo bom, porque isso é quem Ele é e não somente o que Ele faz. A bondade das mãos de Deus deriva da bondade do seu caráter. E como o caráter de Deus, vinculando com aquilo que nós falamos na semana passada, é imutável, é impossível que nós sejamos pegos de surpresa em um momento e falamos: puxa, Ele mudou e se tornou mal. Não tem como. Os salmos estão afirmando para a gente: Ele é bom, o Senhor é bom, deem graças porque Ele é bom. Jesus falando: olha, presta atenção, ninguém aqui é bom, além de Deus. O único que é bom para com todos é Deus. Tiago afirmando mais uma vez, essa bondade, a boa dádiva desce do Pai das luzes, em quem não tem variação ou sombra de mudança.
E é muito interessante como que as Escrituras sempre vinculam a palavra bom com outras duas palavras, graça e misericórdia. É muito legal quando você olha para o texto bíblico e percebe que existe uma amarração, existe um elo onde Deus está revelando o seu caráter bondoso, mas acompanhado do seu caráter misericordioso. Onde Deus está revelando o seu caráter bondoso, está vinculado, está ali ligado ao aspecto de ser um Deus gracioso. Nós podemos ver um exemplo que eu poderia dar, Salmo 106, o versículo que nós lemos anteriormente. A Bíblia fala: a sua misericórdia dura para sempre. E o que é misericórdia? Misericórdia é a bondade de Deus dirigida àqueles que estão em tristeza. Em outras palavras, misericórdia é Deus sentir a nossa miséria. Sabe quando a gente está passando por um momento de dificuldade, nós estamos tristes, nós estamos abatidos? Então, misericórdia é Deus provar conosco desse sentimento. É a gente compreender de uma vez por todas que nós nunca estamos desamparados, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e sempre que Ele age em misericórdia, Ele não age no seu aspecto relacional entre a Trindade, porque a Trindade não tem miséria, a Trindade não tem fraqueza, a Trindade não tem luta, a Trindade não tem frustração. A Santíssima Trindade, nós estudamos também sobre isso algumas séries passadas, ela é perfeita. Então, quando Deus está revelando o seu aspecto de misericórdia, Ele está falando sobre nós. Ele está falando que entende a gente quando nós passamos por dificuldade. Entende a gente quando nós passamos por frustrações. Ele está conosco em momentos de tristeza. É Deus falando: eu me padeço das suas dores. Uma das coisas mais gostosas que tem na vida é quando você está sobrecarregado de alguma preocupação, ansiedade, e aí você senta para conversar com um amigo, no caso das mulheres, senta para conversar com uma amiga, ou então com alguém que você tem intimidade bastante para abrir o coração, e você compartilha aquele peso. Sabe, quando você compartilha aquilo, você sai: cara, foi tão bom essa conversa para mim. Por quê? Porque agora nós vamos suportar esse peso juntos. É como se Deus estivesse falando para a gente: ei, coloca sobre mim a sua ansiedade, para que eu possa cuidar de você. E isso vem da marca do caráter bondoso de quem Deus é. Mas Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Se misericórdia é a bondade de Deus dirigida àqueles que estão em tristeza, graça é dirigida àqueles que merecia castigo. Graça, gente, é basicamente Deus falando assim: olha, o que vocês mereciam era uma cintada eterna. Só que ao invés de dar uma cintada, eu vou dar um abraço. Só que ao invés de dar uma cintada, eu vou redimir. Ao invés de dar uma cintada, eu vou transformar. Então, sempre que nós vemos a palavra bondade nas Escrituras acerca do caráter de Deus, ela sempre vem acompanhada com esses dois outros atributos. Misericórdia é Deus falando: eu sinto a miséria de vocês. E a graça é Deus falando: no momento da minha ira, que eu poderia manifestar sobre cada ser humano que peca contra esse Deus Altíssimo, e todos nós estamos nesse ambiente, Ele vem com o seu amor e com a sua graça transformadora. Só que sabe, eu não sei se já teve uma experiência de, tipo assim, você vai no mecânico levar seu carro para consertar. Aí você chega lá no mecânico, o cara fala assim: não, vou consertar para você. Aí você fala: que dia que eu posso vir buscar? Terça-feira. Aí seu carro fica lá, suponhamos que você deixou ele na quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Chega lá na terça, seu carro está no mesmo lugar que você deixou. Aí você fala, chega lá: e aí, amigo? Consertou o carro? Deu certo aqui? Como é que ficou? Não, deu tempo, cara, vou ver para você. Até na quinta-feira você pode vir aqui que o carro está certo. Beleza. Aí passa terça, quarta, quinta, chega lá. Carro no mesmo lugar. Ô, amigão, e o carro aqui, né? Deu certo, como é que tá? Não, vou ver e tal e tal. E isso vai gerar uma desconfiança dentro de nós. Eu garanto para você que se você pegar esse carro e levar em outro mecânico, você vai dar um jeito de pegar um outro carro no outro dia para ver se o seu carro não está onde você deixou lá no mecânico. Eu já fiz isso. Combinei com o cara, falei assim: ó, vou deixar um segundo mecânico, o que eu estou confiando de novo. Deixei o carro aqui, hein? Estou indo embora, tá bom? Tá bom. Chega outro dia, eu peço o carro de algum irmão, passo lá em frente e dou uma olhadinha.
para ver se meu carro saiu de lá, para ver se meu carro entrou dentro do meu carro. Isso revela que eu não estou confiando na pessoa. Que pela minha frustração, eu imprimi essa frustração agora na outra pessoa que não tinha nada a ver com o problema. Só que muitas vezes a gente faz isso com Deus. Gente, desconfiar da bondade de Deus sobre nós não é desconfiar somente que Deus é poderoso bastante para fazer algo bom. É desconfiar de quem Ele é. É nós olharmos para Deus e pensarmos, o Senhor pode ser um impostor. Todas as vezes que a gente levanta pela manhã e desconfia da bondade de Deus sobre nós estamos falando que Deus tem potencial dentro de si, de ser um impostor. Afinal de contas, eu já fui tão ferido na minha vida, todos nós fomos. Aliás, o Filho de Deus foi ferido. E mesmo diante disso, não cabe a nós desconfiarmos do seu caráter, porque Ele é bom, imutavelmente bom. O Wayne Grudem, falando sobre isso, ele fala o seguinte: podemos entender o significado da palavra bom como aquilo que Deus aprova. Então Deus é o padrão daquilo que é bom. Porque não existe padrão mais alto de bondade que o próprio caráter de Deus. Tudo o que Deus faz é digno de aprovação, pois está de acordo com o seu caráter. É como se o prumo ou a régua que Deus usa para medir se algo é bom ou é ruim, fosse o seu próprio caráter. Gênesis 1:31, a Bíblia fala: e Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom. E esse é o primeiro ponto dessa pregação. Deus é bom em seu caráter. O segundo ponto diz respeito sobre a bondade de Deus. Deus é bom para com as suas criaturas. Eu vou ler rapidinho por conta do nosso tempo. Salmo 145, versículo 15. Salmo 145, versículo 15. A Bíblia diz: os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes dás o alimento de que precisam no devido tempo. Quando abres a tua mão, satisfaz o desejo de todos os seres vivos. Salmo 136, versículo 25. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, a bondade de Deus não é somente um ponto do seu caráter, como é também um fato que ele evidencia para todas as suas criaturas. É a gente olhar para cada animalzinho que Deus criou, para cada bicho que Deus criou e ter a consciência de que a bondade de Deus é o ponto ao qual o animal tem esperança de que será suprido dentro da sua necessidade. Existem alguns textos no Novo Testamento onde nós vemos esse caráter ou esse ato do caráter bondoso de Deus sendo realizado. Mateus 6, 26, a Bíblia diz, ou melhor, Jesus disse que o Pai alimentava as aves do céu e vestia os lírios do campo. Mateus 10, 29, a Bíblia fala que nem mesmo um pardal, nem mesmo um passarinho cai no chão sem a vontade de Deus. Mateus 5, 45, a Bíblia fala que ele faz o sol nascer sobre maus e sobre bons, e faz a chuva vir sobre justos e sobre injustos. Atos 14, 17, fala que Deus dá dos céus as estações frutíferas no seu devido tempo. Isto é, a bondade de Deus supera somente o seu aspecto de cuidado com a sua família. Deus é bom para com todas as suas criaturas. Sendo justo ou sendo injusto, sendo alguém crente ou não crente, o sol nasce sobre essa pessoa todos os dias. Um animalzinho do campo, ele espera que a bondade de Deus traga a ele o seu alimento. O Luiz Berkoff, falando sobre isso, ele fala: a bondade de Deus é aquela perfeição de Deus que o impele a tratar generosamente e amavelmente todas as suas criaturas. É a afeição que o Criador sente em relação às suas criaturas. Aqui, gente, é a bondade de Deus para com toda a sua criação. Não é somente com os seus filhos. Perceba que o injusto, aquele que não ama a Deus, o impiedoso, ele também recebe o pão nosso de cada dia à mesa. Porque isso revela que Deus é bom. Agora deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês já viram uma vaca ansiosa? A vaca andando para um lado e para o outro no pasto, pensando: meu Deus, será que amanhã vai ter pasto aqui para comer? Ou então você já viu um esquilo? Aqui tem muito esquilo, né? Um esquilo deixando de dormir porque não sabe se vai ter comida no outro dia. Já viu uma vaca andando para lá e agora como é que eu faço? Uma conversando com a outra, eu estou meio preocupado aqui, cara. Porque se observar bem o pasto, a grama não está crescendo na velocidade que estava crescendo.
E aí como é que nós vamos fazer? E as vacas, nossa, é mesmo? Pronto, entra em desespero. Aí entra aquele mundo de vaca, começa a discussão, ó gente, daqui a pouco é o bezerrinho chorando, é a mãe desesperada, porque como é que vai cuidar dos seus filhos, afinal de contas o pasto não está crescendo, não está chovendo, ou então o esquilo preocupado, o esquilo sentado na beira de uma montanha, pensando, e agora, como é que eu vou levar nós lá para minha família, como é que eu vou levar, como é que eu faço, ou então um passarinho que olha lá do alto e fala, as árvores está tudo sem fruta, ou então qualquer animal andando por aí ansioso, preocupado. Eu nunca vi. Só fica ansioso o cachorro que a gente trata igual filho. Esse fica ansioso. Esse fica. Fica ansioso. Porque nós mexe até no instinto do animal. Mas caso contrário, você não vai até o cachorro de rua. Lá em Minas Gerais, na cidade que eu cresci, tinha os caramelos. Meu amigo, os caramelos era tudo gordo. Forte. O bichinho comia bem. Os caramelos, pra quem não sabe, né? O caramelo, aquele cachorro tinha que ser na nota de R$100. E colocar aquele cachorrinho tradicional, vira-lata do Brasil. Você nunca viu um animal ansioso ou preocupado? Porque a sensação que dá, gente, é que os bichinhos têm no seu instinto um certo tipo de confiança na bondade de Deus. É como se o passarinho sentasse na árvore, ele só observasse onde ele ia degustar da bondade de Deus. É como se a vaquinha que está no pasto todos os dias levantasse, acordasse ali de manhã e só olhasse o pasto ou o pedaço de pasto que ela ia comer naquele dia. É como se esse animal que nós consideramos como seres irracionais tivesse uma confiança que, pasmem, nós não temos. Tivesse uma confiança dentro de si que não permite que a ansiedade consuma o coração deles. Gente, sabe por que a gente anda ansioso e preocupado? Sabe por que a gente vive dopado de ansiolítico? É porque a gente não consegue confiar no caráter de Deus. É porque a gente não consegue confiar de que Deus é bom. De que Ele cuida da gente em todas as circunstâncias. O A.W. Tozer, falando sobre isso, ele escreve: toda a perspectiva da humanidade, eu vou tentar parafrasear, toda a vida da humanidade poderia mudar se fôssemos capazes de crer que vivemos sobre os céus benevolentes e que o Deus dos céus, exaltado em poder e majestade, tem o desejo de ser nosso amigo. Gente, a nossa vida seria menos ansiosa se nós confiássemos de uma vez por todas de que Ele é bom para com as suas criaturas. A nossa vida seria transformada e nós andaríamos muito mais tranquilos se nós pudéssemos crer no caráter de um Deus que se revelou bom. E que em nenhum momento da história deu qualquer brecha para que houvesse algum tipo de desconfiança no nosso coração. Quantas ansiedades você passou até aqui? Quantas preocupações você passou até aqui? Quantos momentos de instabilidade você passou até aqui? Agora pasmem, nós chegamos até aqui. Se nós estamos hoje sentindo ansiedade, hoje é porque o Deus de ontem cuidou da gente ontem. É que o Deus cuidou da gente quando a gente estava dentro do ventre da nossa mãe e não tinha capacidade de colocar comida na boca. É que o Deus do universo fez com que as coisas estivessem extremamente harmonizadas e o universo funcionasse da forma que tem que funcionar. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele ama as suas criaturas. Gente, Deus não está de brincadeira com a nossa cara. Ele não nos criou para nos ver sofrer como se fôssemos bonequinho ao qual Deus se diverte. Deus é bom, o sol nasce sobre justo e injusto, a chuva cai no devido tempo, a estação troca o seu ciclo no devido tempo. Por quê? Porque Ele cuida da sua criação. E isso tem que entrar no nosso coração de uma vez por todas, para que toda a mentira que foi inculcada dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, seja transformada pelo poder da palavra de Deus, que é bom. Esse é o ponto. Uma coisa é você desconfiar que o mecânico não vai arrumar seu carro mais uma vez. Outra coisa é você desconfiar que o pão nosso não vai chegar na tua mesa. Escuta, nós ganhamos, eu vou ser vulnerável para vocês aqui nesse momento. Eu tenho um ranço, sabe o que é ranço? Tenho um desespero com a teologia da prosperidade. Gente de Deus, olha, não vou nem ficar quieto aqui, dá desespero. Ouvir teologia da prosperidade, você pega no tom do coisa. Agora, a teologia da prosperidade não vai invalidar o fato de que Deus é bom e cuida da gente em todos os momentos. Não significa que nós vamos ter generais e reinar nessa terra.
Significa que o Pai vai prover o pão nosso de cada dia de acordo com a nossa necessidade. E isso nós precisamos crer. Porque não é um excesso que vai invalidar o princípio bíblico que é verdadeiro. Ele é bom e Ele cuida de nós. Talvez não nos parâmetros que nós esperávamos que Ele cuidasse. Mas Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida porque é do seu caráter ser bom e amoroso para com a sua criatura. Gente, Jesus falando com os seus discípulos, em Mateus capítulo 6, versículo 25. Esse texto aqui para mim, eu sou muito chocado por esse texto. Mateus 6, 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus está dando uma instrução aos seus discípulos. Presta atenção. Jesus fala. Jesus está falando, gente. Sabe, não é? É Jesus falando. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Aí Jesus vai falar, e eu tomei como fundamento a fala de Jesus, os animaizinhos. Ele fala, observe as aves do céu. Contextualizando, é Jesus falando, você já viu uma ave ansiosa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Aí Jesus traz um questionamento. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, um palmo ao curso da sua vida? E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vai fazer muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque é os gentios, os pagãos, que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Gente, Jesus está falando para a gente assim, tira uns minutinhos do seu dia e vai, o Johnny, meu amigo, o Johnny lá da família dos Ascopa, ele fala, vai passarinhar. Passarinhar é observar os pássaros. Deixa eu te perguntar uma coisa, se o dia você vê alguém sentar na beira da rua o dia inteiro olhando assim, o que você vai falar? Ou então vagabundo. Isso aí, cara, à toa. Quem que tem tempo de ficar olhando para o céu ou ficar olhando para o mato crescer? Então, é para isso que Jesus nos chama a nossa atenção. E não que a gente não vai trabalhar, gente. É logicamente que nós vamos trabalhar com excelência, com pontualidade, fazendo tudo para a glória de Deus, de forma extremamente nobre e responsável, mas a grande questão é que Jesus está falando, ei, não confia naquilo que as tuas mãos podem te dar. Porque um resfriado te coloca na cama. Um resfriado te coloca na cama, meu irmão. Então faz o seguinte, trabalhe, sim, mas de vez em quando, no decorrer do seu dia, abre a janela e observe os passarinhos. Abre a janela e observe um lírio do campo. E entenda que esse mesmo Deus que sustenta o passarinho e o lírio é o que cuida de vocês. E a forma que Ele usa para cuidar da gente pode ser o nosso trabalho. Pode ser de várias formas que Ele cuida da gente, mas o que Jesus está falando é, a confiança de vocês não está naquilo que vocês podem produzir, mas na bondade de um Deus que é bom eternamente e cuida da sua criação. Gente, a nossa... E assim, eu sou pai de família, gente. E a nossa teologia é testada na hora do fogo. Na hora que vem ali aquele problema, e aí surge aquele arrombo na nossa conta, aquela necessidade enorme, e aí a gente fica, não, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar, Deus vai cuidar. Deus tem que cuidar. Deus precisa cuidar. Cuida, Deus, por favor. Só que o lance todo é esse. Essa confiança, escuta isso, e deixa isso entrar no seu coração. Essa confiança de que Ele não vai nos tratar conforme a gente merece, mas conforme o seu caráter bondoso. A nossa oração todas as manhãs, ao sair de casa, tinha que ser, Senhor, não me trata conforme eu mereço, mas me trata conforme o teu caráter que é bom. Porque nem naquilo que eu mereço eu consigo confiar, mas no teu caráter bondoso.
é o fundamento pelo qual eu não abro mão na minha vida. Esse é o ponto. Agora, fica uma questão. O dilema do mal. Diante de tudo isso que eu falei, ainda fica essa problemática. Como é que Deus pode ser tão bom e ainda assim existir tanto mal na humanidade? Como é que Deus pode ser tão bom e ter gente sofrendo injustiças graves na nossa sociedade? E um dia, Salomão, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 14, ele se depara com esse dilema. E Salomão fala, há mais uma futilidade na terra. Eclesiastes 8, 14. Justos que recebem o que os ímpios mereciam. Então, Salomão está falando, presta atenção. Eu vi gente que faz tudo certinho e está recebendo as coisas como se tivesse tudo errado. E aí ele fala, e os ímpios que recebem os que os justos mereciam. Aí Salomão tem um nó na cabeça. Ele fala, isso também eu digo, não faz sentido. Salomão, depois do seu auge de sabedoria, sapiência em provérbios, ele chega em Eclesiastes e é um Salomão meio down, meio depressivo, meio para baixo ali, mais existencial. E Salomão fala, eu observei uma coisa no meio do reino. Eu observei gente que fez tudo certinho. Jogava bola, fazia academia, não fumava, morreu de infarto. Aí eu vi lá o cara que comia lanche todo dia, fumava, bebia e bagunça e viveu até os 100 anos de idade. Aí Salomão fala, não faz sentido. Eu vi o pai de família que era honesto, batalhava para cuidar das suas coisas, de repente veio uma dificuldade e lastrou a família daquela pessoa. E eu vi o cara que trai a esposa, ou a esposa que trai o cara, aquela bagunça, e prolongou com prosperidade. Salomão chega diante disso, e muitas vezes como nós, eu digo, não é possível, Senhor. Eu não ter isso aqui, eu até entendo, mas aquela pessoa ter? Ninguém, só eu. Tira a primeira pedra aí, vai. Só eu que pequei. Então Salomão, ele chega nesses momentos de questionamentos que a gente também faz. Se o Senhor é tão bom, então por que isso está acontecendo? Se o Senhor é tão bom em essência, por que essa desgraça está acontecendo na minha vida, Senhor? E a resposta para o dilema do mal é que o mal, ele é consequência do pecado humano, gente. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo fala, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. A realidade que a gente vive hoje, essa realidade que Salomão faz a sua leitura em Eclesiastes, é uma realidade segurada, é uma realidade contaminada pelo mal, que ela é permeada por injustiças e sofrimento. Só que agora a pergunta que fica é, por que Deus não acaba com esse mal de uma vez por todas então? Por que Deus é tão ocioso na sua rotina? Por que Deus não coloca nos seus atributos, ou melhor, nos seus afazeres, acabar com o mal? Por que Deus não acaba com esse mal de uma vez por todas? Por que Deus não lida com essa injustiça que eu passei de uma vez por todas? E a resposta é uma só, gente. Se Deus destruir o mal, Ele nos destruiria. Porque o mal habita em nós. Sabe por que Deus não lida com o mal de uma vez por todas? Porque Ele estaria lidando conosco de uma vez por todas. Jesus falando sobre isso em Marcos 7, 21, ele fala, Jesus respondeu, porque de dentro do coração das pessoas. Gente, Jesus está falando, é do coração dos fariseus, é dos saduceus, é dos gregos, ele falando das pessoas. É de dentro, é do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Romanos, Paulo se depara, olha no espelho, Romanos 7,18, e Paulo fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Gênesis 6,5, o próprio Deus se depara com a maldade do coração humano. Deus se depara, gente, escuta, já teve a experiência, aqueles que são pais, de olhar para o seu filho e falar, cara, eu não te eduquei assim. Tipo, o Theo às vezes faz algumas coisas, eu falo, pai, mas Theo, em casa a gente conversou, cara.
Você viu eu com a sua mãe falando? Você viu com a sua mãe, por que você fez isso, cara? Quantos de nós já nos frustramos com um ato errado dos nossos filhos, porque a gente não criou ele para isso? Só que sabe qual é a grande questão? Quando nós pecamos, Deus olha nos nossos olhos e Ele fala para a gente: eu não criei vocês para isso. Todas as vezes que passa um pensamento imoral na nossa mente, ou que nós realizamos um ato que vai contra o padrão ao qual Deus mesmo estabeleceu, que é o seu caráter bondoso, Ele está olhando para nós e falando: eu não criei vocês para isso. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Deus tem esse raio-x da humanidade. A Bíblia fala: e o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal toda a intenção do seu coração. Gênesis 6, 5. Sabe, gente, a religião mais perigosa dos tempos modernos não é o ateísmo, não é o satanismo, não é nenhum tipo de religião que muitas vezes a gente coloca como se fosse oposta à nossa fé. A religião mais perigosa que nós temos hoje, no mundo atual, é a religião que aumenta, potencializa os desejos do seu coração. A pregação mais perigosa, gente, é a pregação que fala: Deus vai dar tudo aquilo que você quer. Porque Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo fala que Deus entregou os homens à sua própria natureza como um ato de condenação. Meu irmão, inferno para o homem é seguir o seu próprio coração. Inferno para a humanidade é Deus dar para a gente tudo que a gente quer. Porque Jesus falou: o coração é mau. Paulo falou: em mim não habita bem nenhum. Gênesis capítulo 6, Deus viu a maldade do homem. Ô, gente, um dia eu estava ali na cozinha, e alguém muito bem intencionado, um visitante, falou: você não pode soberbecer no meio da caminhada, hein? Eu falei: sabe qual é o segredo? Tem que ter um espelho, meu irmão. Eu olho no espelho todos os dias, gente. Como é que eu vou me ensoberbecer se eu sei quem eu sou de fato? Eu sei as minhas lutas diárias. Eu sei quais são eu sei quais são os meus pecados. Você olha no espelho, gente. Você acorda de manhã. Como é que você vai pensar: eu sou bom? Sejamos sinceros. Não tem como, gente. No ato de nobreza da gente auxiliar alguém, um necessitado, o sentimento que vem no nosso coração é o quê? Eu sou melhor do que essa pessoa. Naquilo que é bom, que Deus nos separa para fazer, cuidar do órfão e da viúva, cuidar daquele que está caído ao meio do caminho. Quando a gente faz isso, o nosso coração, mesmo sem a gente querer, brota aquele de: então, eu posso te ajudar. O que é isso? Arrogância, vaidade, orgulho do coração. Então, meu amigo, nós não precisamos nem muito aprofundar no conceito de depravação, apesar das escrituras aprofundar sobre isso, mas fala o seguinte: coloca um espelho diante de você e perceba o quão mal nós somos. Essa é a constatação. No dia que eu falo: eu fiz tudo certinho, você se sente melhor. E aí, quando você se sente superior a alguém, o que você fez? Se você ficar trancado no quarto o dia inteiro, fechado no escuro, meu irmão, nós vamos dar um jeito de pecar. Porque Paulo está falando: ei, não habita bem nenhum. O John Piper, falando sobre isso num livro chamado 5 Pontos da Graça, leiam, só façam isso. John Piper fala: o fato de que o homem, em seu estado natural, busca genuinamente a Deus, em outras palavras, o fato de que o homem vai buscar a Deus é um mito. Os homens podem até buscar a Deus, mas sempre que buscam pelos seus próprios interesses, e não por quem Deus é. A gente se casa com Deus porque a gente quer a herança, e não porque a gente ama Ele. Sabe? É esse encerramento que as Escrituras nos traz, gente, quando a gente está pensando sobre a bondade de Deus. O problema do mal não é do lado de Deus, gente, é do nosso. O dilema do mal não vai falar: por que o Senhor não faz algo? O dilema do mal é a gente olhar para o Senhor e falar: graças a Deus que o Senhor é paciente. Porque se Deus aniquilasse o mal, Ele nos aniquilaria. Sabe? O padrão de bondade não pode ser definido pelos nossos conceitos humanos, gente.
ele deve ser definido pelo próprio Deus. Sabe, existe um último ponto que eu termino, que é a bondade de Deus em Cristo. E essa é a nossa maior esperança. Se a gente encerra o dilema do mal pensando, meu Deus, eu realmente sou mal. Eu entendi que agora é do meu coração, conforme Jesus falou, de que procede a imoralidade sexual, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, a maldade, e deixe que esses pecados, eles venham florescer em outros pecados, e de alguma forma nós estamos aqui, gente. Talvez você fale, não, eu não sou adúltero. Não, mas você é avarento. Não, eu não sou avarento. Não, mas é invejosinho, né? Não pode ver uma coisinha invejosinho. Né? Ah, não, eu não sou invejoso, mas é orgulhoso. Então, de alguma forma, meus amigos, Jesus está falando, ô, tem discussão não. Tá todo mundo aí, cara. Eu estou aqui de alguma forma, gente. Você está aqui, nós temos nossos pecados que nós lutamos continuamente. E esse é o desespero do dilema do mal. Mas essa é a graça do dilema do bem. O dilema do bem é por que Deus nos trata tão bem se nós somos maus. E aí chegamos em Romanos 7,14, onde o apóstolo Paulo tem aquela discussão consigo mesmo. Onde o apóstolo Paulo ele chega à conclusão e fala, ó, em mim não habita bem nenhum. Apóstolo Paulo, gente, apóstolo Paulo. E ele fala o seguinte, Romanos 7,14, assim a lei, o padrão de Deus é santo, e o mandamento é santo, justo e bom. Aí Paulo traz um outro questionamento. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? Isto é, o padrão que Deus estabeleceu se tornou para mim algo ruim, sendo que esse padrão é bom? Paulo fala, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, me causou a morte, a fim de que o mandamento mostrasse, ou melhor, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força. Agora Paulo fala, porque bem sabemos que a lei, o padrão é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aí Paulo traz um grito. O grito do início de uma conversão. O grito do início da conversão não é, eu sou vitorioso em Deus. Não é, eu vou conseguir tudo o que eu quero em nome de Jesus. O grito que dá início à conversão do indivíduo é, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? É Paulo se deparando com a bondade de Deus e falando, cara, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar desse pecado que habita em mim? Paulo entra em desespero, mas ao mesmo tempo que Paulo se desespera, ele dá um segundo grito, que é a progressão da salvação. Paulo começa, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí Paulo, eu imagino, naquele momento, levantando as mãos para os céus, falando, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque Jesus Cristo, Ele assume a consequência da nossa maldade, se tornando alvo da ira de Deus. Para quê? Para que nós voltássemos a ser alvo da bondade. É Paulo falando, ei, a cintada eterna que nós deveríamos levar, Jesus levou de uma vez por todas, e imerecidamente, sem merecer. É ele falando, o único filho que merecia nunca ganhar uma cintada, o único filho que nunca mereceu uma correção, porque andou em integridade, não tinha maldade no seu coração, levou a pior cintada de todos os tempos, o sofrimento pela ira de Deus. E aí Isaías, antes mesmo do evangelho ser manifestado na pessoa do Cristo, ele fala, ele, Jesus no caso, foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é pelas feridas de Jesus que nós fomos sarados. Aí Isaías fala, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
É Isaías falando: ei, não se preocupe, porque a bondade de Deus não se desviou por conta do seu pecado. A bondade de Deus foi atraída para a sua criação agora, por conta da ira ter sido desviada em Cristo. É nós recebermos tudo aquilo que Cristo recebeu, porque Ele merecia, e Cristo receber tudo aquilo que nós merecíamos no nosso lugar. Meu irmão, Ele é bom. Por isso que se chama bondade e graça, e não mérito. Ninguém é salvo aqui, gente, porque dá o dízimo. Ninguém é salvo porque ora. Se você nunca orar, nunca ler a Bíblia e nunca der o dízimo, você vai continuar sendo salvo em Cristo. Apesar disso constar como manifestação daquele que foi transformado, não é isso que te leva a Deus. O que te leva a Deus é a bondade manifestada em Cristo, mesmo diante da nossa maldade. Escuta de uma vez por todas: a bondade de Deus manifestada em Cristo não consiste em Deus abençoar os nossos projetos para que tenhamos sucesso nessa vida. Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Paulo está falando: ei, se a sua concepção de fé está vinculada só ao aspecto de prosperidade material, meu irmão, você vai ser a pessoa mais infeliz desse mundo. Gente, escuta, a bondade de Deus em Cristo não consiste em Deus ser conivente com os nossos erros, passando um pano para os nossos pecados. Ei, meu irmão, aquela mentirinha que nós contamos às vezes, não deveríamos, tem a sua consequência. Aquele orgulho que a gente sente muitas vezes, não deveríamos, tem a sua consequência. Aquele disse-me-diz que às vezes a gente faz no nosso meio, que não deveríamos, tem as suas consequências. E a beleza do Evangelho é que essas consequências caíram sobre o Cristo, o imerecedor da ira, para que nós, imerecedores da bondade, recebêssemos gratuitamente o amor de Deus. A bondade de Deus, presta atenção nisso, gente, e eu termino aqui. A bondade de Deus é manifestada em Cristo, no fato de que nós podemos nos arrepender dos nossos maus caminhos e voltar para o Senhor. A bondade não é Deus falar: agora a sua vida mudou, riqueza plus, tudo que você quer eu vou te dar. A bondade de Deus em Cristo é: agora você tem a oportunidade de sair desse lugar que você está e vir para perto de mim provar o que é uma vida verdadeira. A bondade de Deus em Cristo é a gente falar: eu posso me arrepender. Agora esse mal que encerrava Paulo, encerrava eu, encerrava todos vocês, não é um mal eterno. É Deus falando: existe uma forma de sair desse lugar. Existe uma forma de sair dessa vida de pecado, que nos leva a sofrimento profundo. Como? A bondade de Deus que proveu o arrependimento. Meu irmão, escuta. Eu sei que tem uma frase muito... Eu já falei essa frase. A gente fala assim: quem não vem por amor, vem pela dor, hein? Não, de uma vez por todas, não. Não. Ninguém vem pela dor. Nós podemos ter uma dor enquanto estamos vindo, mas a gente vem porque Deus é bondoso o bastante para nos aceitar, mesmo em meio à nossa dor. Sabe quem entendeu o que é dor de verdade? Cristo Jesus. Esse entendeu sim o que é ter uma dor. A dor da separação de Deus. A dor de não poder, em alguns determinados momentos na história da humanidade, chamar Deus de Pai. E na cruz do Calvário gritar: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E Deus desampara Cristo, para que eternamente nós fôssemos amparados. Cara, como é que eu vou ter orgulho na minha salvação, se eu sou salvo pela graça de alguém que fez tudo certo? E não porque eu mereço isso. Não é que eu mereço, não, miserável homem que sou. Ei, a luz não está no homem, a luz está em Cristo. Romanos 2,4, será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? Romanos 8,1, agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez
novo. Hoje é uma manhã em que Deus, pela sua bondade, provê um caminho de arrependimento e transformação, para que o dilema do mal saia de uma vez por todas no nosso coração, e nós possamos compreender que Ele não lidou com o mal de uma vez por todas, o que não significa que não está lidando, por causa da sua paciência. Sabe, gente, é a gente olhar um para o outro, e a gente ter uma plena convicção, meu irmão, você vai ser transformado para a glória de Deus, porque eu também estou sendo transformado para a glória de Deus. Por que você fez isso comigo? Não é mais a pergunta que tem que dar na nossa boca. A pergunta é: quanto que Jesus vai te pegar? Quanto que isso aí vai sair de dentro do seu coração? Agora já não é mais quanta injustiça eu sofri, mas é, meu irmão, quanta bondade eu recebi de forma imerecida. Isso pode cair sem eu PC também, cara. Não tem como mais a gente olhar com um olhar vingativo para as pessoas, gente, porque a mesma bondade que alcançou a gente pode transformar aquela pessoa que está cega nos pecados dela. Essa é a graça do Evangelho, de que a partir da cruz de Cristo, Deus está lidando efetivamente com o mal de uma vez por todas, acabando com o mal na raiz, o nosso coração depravado e corrompido, e nos transformando à imagem do Filho que é bom. Agora escuta, e aqui eu termino. Por a gente viver nessa era marcada pelas injustiças da humanidade, meu irmão, você pode fazer tudo certinho e ainda assim sofrer injustiça. Sabe, as coisas que de imediato são ruins, acontecem com os filhos de Deus. Quantas vezes a gente passa por desafio na saúde? Quantas vezes a gente passa por desafio financeiro? Quantas vezes a gente passa por desafio relacional? Eu não sei se você já percebeu, né? Já aconteceu comigo. Eu falei, rapaz, depois que eu me converti, parece que o problema aumentou. Tem uma igreja no Brasil que está escrito assim: pare de sofrer. Parece que eu fui para uma que estava escrito: aumente seu sofrimento. Não é que aumentou, é que a bondade de Deus jogou luz onde já tinha e você não enxergava. Porque antes você não tinha um dilema com o pecado, o que você fazia era natural da sua carne. Agora, além de você fazer algo errado, esse algo errado traz a consciência que você precisa de Deus. E esse Deus, Ele é bondoso, mas você olha e entra em conflito, você fala: diante de tanta bondade, como é que eu posso fazer isso aqui ainda? Então entrou mais um dilema dentro do nosso coração. Só que Deus, gente, na sua sabedoria imensa, Ele faz agora com que até as coisas ruins ganhem outras conotações. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. O apóstolo Paulo fala: sabemos que todas as coisas, vou repetir, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está falando para a gente aqui: ei, Deus deu um jeito em todos os problemas da humanidade. Por pior que seja o seu problema, não se preocupe, Deus cuidará de você. Só que escuta, não da forma que nós pensamos o cuidado, porque pode ser, meu irmão, que você morra com esse problema. Pode ser que você continue com essa dificuldade para sempre. Só que o que Paulo está falando é: esse problema não terá como fruto destruição na sua vida. Esse problema agora se tornou uma ferramenta de Deus para formar Cristo no seu caráter. Paulo está falando: meu amigo, não tem escapatória. Cristo te cercou. Se você estiver vivo, você vive para Cristo. Se você estiver morrendo, você está morrendo à semelhança de Cristo. O que Paulo está falando é que a bondade de Deus agora ganha conotações eternas. Não tem mais escapatória, crente. O começo foi Cristo, o fim e a eternidade será Cristo. Meu Deus, bati o carro, e agora o que eu vou fazer? Ai, eu não sei o que. Talvez você vai ter que trabalhar de ônibus. Talvez você vai ter que pegar uma carona aí de vez em quando. Só que escuta, nós temos uma garantia que quer no ônibus ou quer na carona, o poder de Deus está em eficiência, em trabalhando dentro de nós, nos formando à semelhança de Jesus. Meu Deus, eu recebi o diagnóstico dessa doença. Deus pode te curar. Nós vamos orar pela sua cura. Mas escuta,
Se Ele não te curar dessa doença, não se preocupe, Ele está te curando da pior doença de todos os tempos, que é a desfiguração da imagem dEle. Ele pode, por meio dessa doença, produzir Cristo no seu caráter. Ai, fui mandado embora, acabou a minha vida. Não. Você pode ter um aperto ali considerável. Mas escuta, no final desse aperto, você vai perceber que até mesmo nesse momento de desconforto, Deus formou Cristo dentro de você. Porque a bondade de Deus para conosco em sua revelação máxima é Cristo. E aí, meus irmãos, se Cristo não nos basta, essa história não faz sentido para nós. Talvez seja melhor a gente gastar nosso tempo de domingo fazendo outra coisa. Agora, se Cristo nos basta, não se preocupe, do começo ao fim, o Espírito Santo da graça que habita no meio da sua igreja vai produzir o fruto de Cristo. Eu tomei um tapa na face, meu irmão, que beleza, oportunidade de dar a outra, porque o nosso Senhor foi ferido na cruz do Calvário e não se voltou contra os seus inimigos. Ah, eu fui assaltado, que beleza, se levaram somente o celular, agora também eu posso dar a minha carteira. Por quê? Porque ele foi roubado de dignidade na cruz do Calvário e eu quero ser como ele. Ah, mas eu estou sendo, tem gente falando mal de mim. Ai, que beleza, porque eu sou pior do que as pessoas falam. Mas agora, por meio de Cristo, esse falar mal faz com que a ofensa forme humildade dentro de mim. Ah, mas eu estou sofrendo dessa dor física. Ai, que beleza, eu posso glorificar a Deus como meu Cristo glorificou a Deus em sofrimento. Porque agora até o sofrimento para o crente é positivo. Até a perseguição se tornou positiva. Até a dificuldade se tornou positiva por causa da nossa vida, de que as leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso de glória que será revelado quando no final da vida o Senhor nos der um espelho. E aí o espelho vai ser a face de Cristo. E você vai perceber, gente, que agora não tem mais pecado, agora não tem mais frustração, porque o Leonardo que antes existia, agora foi formado à imagem do Cristo. A Maria que antes existia, agora foi formada à imagem do Cristo. A Ellen que antes existia, não existe mais, agora ela foi formada à imagem do Cristo. Porque o melhor espelho que Deus pode dar à humanidade é o próprio Filho, tanto para a condenação, quanto para a redenção. Eu olho para Cristo e eu percebo, eu não estou bom o bastante. E eu olho para Cristo e eu percebo, Ele está me aperfeiçoando cada dia mais a semelhança desse Filho. É Cristo, a bondade de Deus. Fica de pé no seu lugar.